Jesus, meus irmãos, alegres, felizes com o Senhor, então fique de pé adorando Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, desejosos em ouvir uma palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar conosco. Por quê? Porque a palavra do Senhor será ministrada. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 28. E também nós vamos estar lendo segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 8. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 28. E um livro depois, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E neste lugar nós reconhecemos que Ele é o Senhor. E Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você e eu estamos aqui por causa dEle. Então nós somos livres para adorá-lo e engrandecer o nome dEle neste lugar. Que Deus abençoe o nosso pastor. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, muito obrigado. Deus abençoe todos os copastores, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, toda a igreja. Deus abençoe minha esposa, meu filho, toda a nossa família. Estamos juntos sempre. 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. 28 do capítulo 15 do primeiro livro do profeta Samuel. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então, quem? Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Aleluia. Que todas as palavras do Senhor sejam sobre nós, e que somente a vontade e a voz do Espírito Santo venha falar e se cumprir no nosso meio. E quem crê, dê um amém e tome assento em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos nessa campanha Incendiados por Deus. Essa palavra ela é um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dirigir e nos guiar. Quando nós lemos esses dois textos, nós estamos falando, mencionando sobre dois momentos muito diferentes. O primeiro texto, o primeiro momento, é o exato ponto aonde o Senhor libera uma palavra sobre Saul. Uma palavra de rejeição, uma palavra onde Deus estava falando: a partir de hoje você não será mais o rei legítimo de Israel. A unção não estará mais sobre você, a graça não estará mais sobre você. Diante dos céus você não é mais rei. Nós sabemos que Saul ele continua reinando por um período muito grande, até que Davi assuma o reinado, primeiro de Judá, depois do Israel inteiro. Esse primeiro momento é o momento onde Saul está com todo o povo, esperando o profeta Samuel chegar, para que se faça um culto ao Senhor e se ofereça um sacrifício ao Senhor. Nós sabemos que é neste texto que nós lemos que o profeta Samuel vai dizer
para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque Saul não havia esperado o sacerdote e o profeta Samuel para o sacrifício. Ele mesmo, sem autorização nenhuma, sem direito algum, toma o sacrifício e oferece diante do Senhor um sacrifício que não foi aceito. Por isso o profeta libera esta palavra. E neste momento o profeta Samuel vira as costas e Saul segura os seus vestidos. E as vestes do profeta se rasgam e o profeta Samuel libera a sentença de Deus. Da mesma forma como essa veste se rasga, hoje mesmo o Senhor rasga o reino de Israel das tuas mãos. Mas o segundo texto que nós lemos é um texto que fala sobre o momento do cumprimento de uma promessa, sobre a vida daquele que haveria de vir depois de Saul, o rei Davi, o rei mais famoso de Israel, o rei que é citado muitos anos depois ao longo do livro dos profetas, também no Novo Testamento, um rei que marcou a história. E nós lemos aqui o Senhor dizendo: Davi, fui eu que te tomei, fui eu que te escolhi, fui eu que te achei. Não foi no palácio, não foi no meio do exército, mas foi de trás das malhadas. Eu te guardei, eu te esforcei, eu te sustentei, e você é rei, porque eu te chamei. E nós vemos esses dois textos de uma forma bem simples e prática. Vemos dois governos, vemos duas formas de reinado. E talvez aqui, e essa é a aplicação que eu quero trazer para nós da parte do Senhor, nós podemos simplesmente inferir e trazer à memória nossa como seria se esses dois reinados fossem duas igrejas: a igreja de Saul e a igreja de Davi. E esse é o tema dessa palavra nessa noite: igreja de Saul ou a igreja de Davi. Glória a Deus. E nós vamos observar algumas coisas e o Senhor vai ministrar ao nosso coração a respeito de algumas características. Primeiro, a igreja de Saul. Primeira característica desta igreja é a igreja que também é chamada, a igreja que também é eleita, a igreja que também é escolhida legitimamente. Talvez não por uma vontade ativa, mas por uma vontade permissiva. Quando nós olhamos para a escolha do primeiro rei de Israel, o Senhor, Ele fala com um coração desgostoso, dizendo: eu mesmo desejei reinar sobre vocês, mas vocês quiseram um rei como das outras nações, vocês escolheram. E aqui está a igreja que foi escolhida também, talvez pela vontade permissiva, uma igreja que foi levantada pelos céus, mas porém, primeiro, uma igreja que se iludiu com o reinado. A igreja de Saul já começa a nos ensinar sobre o perigo que nós corremos de nos iludirmos com as facilidades que o reinado traz para nós. O perigo que nós corremos de nos iludirmos com as facilidades que o bom conforto traz para nós. Com as facilidades que hoje nós temos de estar num bom lugar, de termos uma boa comunicação, o culto transmitido pela internet, o banco confortável, o ar-condicionado, estacionamento, bebedouros, banheiros, berçários, mas o perigo de nos iludirmos com tudo isso e nos esquecermos daquele que nos chamou e nos colocou ali. A igreja de Saul fala de pessoas, de um lugar, uma igreja que se envolveu mais com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. E não há como nós olharmos para essa campanha, incendiados por Deus, e não sabermos que para nós sermos incendiados, primeiro nós temos que deixar o conforto de lado e olharmos para esse Deus que está nos chamando a atentarmos mais para as coisas que são dos céus do que para as coisas que são terrenas. A igreja de Saul esqueceu que o motivo de tudo vem dos céus e não da terra. Ela se iludiu com as boas coisas, com as facilidades. Se você e eu olharmos para aquilo que Saul recebe, quando ele é nomeado rei, sua família isenta de impostos, ele come o melhor da terra, ele tem o melhor dos animais, tudo que era de melhor em Israel era para ele.
Ele tinha a melhor casa, o melhor palácio, o melhor terreno, o melhor conforto. Só que tem um porém. Deus entregou a ele tudo isso, mas ele se esqueceu de Deus. Se iludiu com o reinado, com as facilidades, e nós corremos esse risco. Essa noite o Espírito Santo fala aos nossos corações. Você e eu não podemos nos iludir com as facilidades dessa terra, com o conforto terreno. O nosso lugar, a nossa casa, a nossa nação não é aqui. Nossa casa é o céu. Há uma nova Jerusalém que te espera e que me espera. Nós não podemos nos iludir com isso aqui. Isso aqui é passageiro, vai passar, mas o céu é eterno e é o nosso lugar, aleluia. A igreja de Saul se iludiu. Segundo, a igreja de Saul se preocupou mais em agradar o povo do que agradar a Deus. 1 Samuel 15 é muito lindo e preocupante ao mesmo tempo. O exemplo que nós temos ali. Por quê? Porque nós vemos um rei preocupado com o povo, mas despreocupado em cumprir os mandamentos de Deus. Nós vemos Deus de uma forma tão direta tratar o assunto, rasgar o reinado, falar para Saul: vou passar o reinado para alguém que é melhor que tu. Por quê? Porque ele se preocupou mais com o povo. Ele olha para o profeta Samuel e ele diz: o povo estava esperando há muito tempo, eu não sabia o que fazer, eu já sacrifiquei. Se preocupa mais com o povo, porque a ordem de Deus era: lutem contra os amalequitas, matem todos, animais, crianças, homens, mulheres, matem todos. Por quê? Porque aquele povo era mau, aquele povo era cruel demais, faria muito mal à história da nação de Israel e também talvez para nós, se tivesse vivo. E Deus olha para ele e ele vê isso. Se preocupou mais com o povo do que agradar ao Senhor. Saul, ele não mata todos, ele pega o melhor dos bois, entrega ao povo. Ele pega os tesouros, entrega para o povo. Ele toma o rei Agag e mantém o rei vivo. E nós sabemos que quem vai matar o rei Agag é o profeta Samuel. Da mesma forma como tu despedaçaste os filhos de Israel, eu também te despedaço hoje e mata o rei Agag. Nós vemos um rei que se preocupou mais, uma igreja que se preocupou mais com as pessoas do que em agradar ao Senhor. E nós não podemos esquecer que o suficiente, aquele que é o fundamento, aquele que é o dono, aquele que é o rei, aquele que é o soberano, é o Senhor. Muitas vezes a vontade do povo não é a vontade de Deus, como o dito popular tanto nos diz que a voz do povo é a voz de Deus. É muito pelo contrário. A voz de Deus geralmente nos contraria. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas para quem está contra ela, não é assim, é má, é difícil e é cruel. Nós temos que entender que quando Deus pede algo para nós, pede algo para a sua igreja, nós temos que obedecer completamente. A igreja de Saul se preocupou mais em agradar o povo do que agradar ao seu Deus. A igreja de Saul se iludiu com o reinado e se iludiu com as pessoas. A igreja de Saul atentou mais para as coisas terrenas do que para as coisas celestiais. E o Senhor vem até nós e olha para nós aqui nessa noite de quinta-feira, olhando para esse tema e olhando para nós, esperando uma atitude. Qual é a sua atitude? Agradar mais ao Senhor ou mais à sua família? Agradar mais ao Senhor ou mais aos seus amigos? Agradar ao Senhor ou agradar o povo? Porque não convém aquele que diz que ama a Deus se preocupar mais com as pessoas do que com Deus que disse que ama.
A igreja de Saul se preocupou demais em agradar as pessoas e esqueceu que aquele que havia dado a ordem, ele não recebe meia obediência, ele não recebe meio compromisso, ele não recebe meio culto, ou é inteiro ou não é, ou é por completo ou não é, ou é de todo o coração ou não é. E aí, a igreja de Saul se iludiu, se precipitou, terceiro, querendo tomar o lugar de Deus. Saul toma o sacrifício e oferece. Ele não deveria oferecer o sacrifício. Ele não deveria tomar o animal. Ele não deveria ocupar aquele lugar, mas a igreja de Saul já não tem mais senso de lugar. Ela quer estar em todos os lugares, porque ela não precisa de Deus. Ela tem os entretenimentos, ela tem as suas atividades, ela tem os seus compromissos, e ela esquece que o motivo de tudo é o Senhor. Se esquece que Deus é o digno de todo louvor e toda adoração e todo sacrifício. Quando nós não glorificamos ao Senhor, quando nós não adoramos o Senhor, quando nós não exaltamos o nome dEle, nós estamos retendo uma coisa que é dEle. Ele não deixa de ser soberano, Ele não deixa de ser glorificado, mas você e eu deixamos de cumprir o nosso papel. Queremos tomar uma coisa que não é nossa. A glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle, todo sacrifício é para Ele. Ele é o centro. A igreja de Saul não espera, a igreja de Saul se precipita. A igreja de Saul não sabe orar e esperar a provisão. Ela mesmo busca os seus meios, ela mesmo faz do seu jeito. A igreja de Saul, quarto, ela persegue os pequeninos, ela persegue aqueles que Deus chamou. A igreja de Saul não suporta alguém que Deus levanta. A igreja de Saul não suporta ver Deus usando outra pessoa que não seja ele mesmo ou ela mesma. A igreja de Saul, tudo é motivo para falar mal, para mentir, para condenar. A igreja de Saul quer matar os pequeninos. A igreja de Saul quer enterrar os pequeninos. A igreja de Saul não atenta mais para aquilo que o Senhor disse aos coríntios, que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, que Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para aniquilar as que pensam que são. A igreja de Saul se esqueceu. A igreja de Saul quer matar. A igreja de Saul não espera, porque a igreja de Saul virou as costas. Quem somos nós nesse meio? Perseguimos ou amamos? Apontamos o dedo ou estendemos as mãos? A igreja de Saul persegue porque ela não tem coração para amar. Senta na mesa, mas quer matar. Tem comunhão, come do mesmo pão, como Saul comia com Davi. Ainda diz: onde está o meu filho Davi? Mas Deus sabe que no seu coração é um desejo de assassinato e morte. A igreja de Saul não ama. A igreja de Saul não perdoa. A igreja de Saul tem ódio e raiva no seu coração, dizendo que serve um Deus que ama, dizendo que serve um Deus que perdoa, mas ela mesmo se iludiu e já não entende mais aquilo que diz respeito ao Senhor, porque ela serve o Deus que ama, mas ela não tem coração para amar. Ela serve o Deus que perdoa e escreve novas histórias, mas ela não está disposta a perdoar e deixar isso para trás. Ela não está disposta, ela quer matar Davi, porque Davi é um risco. Foi isso que os fariseus fizeram com o nosso Senhor. Ele é um risco, ele vai tomar tudo de nós. Ele vai trazer uma nova religião. E Jesus disse: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Eu não vim aniquilá-la, eu vim obedecê-la e mostrar para vocês que eu mesmo sou o cumprimento da lei.
Jesus estava dizendo: eu estou no mesmo time, não me persigam, eu sirvo o mesmo Deus, eu faço a mesma obra. Mas os fariseus faziam parte da igreja de Saul. Eles perseguiram e mataram o único que poderia salvá-los. A igreja de Saul é a igreja que começa bem, mas termina mal. A igreja de Saul tem o seu início muito lindo, mas o seu final é amargo. Começa com glória, mas termina com morte. Começa com alegria, mas termina com angústia. Começa muito bem. É uma pessoa que caminha na fé, e os seus primeiros dias, os seus primeiros meses são muito bons. Mas agora ela vê que não obedeceu como deveria, que não cumpriu com a sua palavra como deveria, que não sacrificou, não esperou, se precipitou, se preocupou mais com as pessoas, e agora está vendo que tudo está caminhando para o fim desastroso. E olhe para a vida de Saul. Qual é o fim da vida de Saul? A maioria dos seus filhos mortos, Israel derrotado numa guerra, e ele pede para o soldado auxiliar que estava do seu lado, o seu pajem de armas, enfiar uma espada, e o moço diz: eu não vou te matar, e ele mesmo toma a espada e se mata. Porque ele não suporta a vergonha de saber que desobedeceu a Deus e descumpriu o mandado do Senhor. A igreja de Saul é a igreja que se iludiu demais e viu que sem Deus já não poderia, e agora parte para outros deuses, consultando deuses falsos, em busca de deuses que não tem nada para dar. A igreja de Saul começa bem, mas termina mal. E a igreja de Davi? A igreja de Davi é diferente. A igreja de Davi é diferente. A igreja de Davi está escondida, mas tem uma promessa de Deus. A igreja de Davi está atrás das ovelhas, mas tem a unção e a graça do Espírito Santo para matar o urso e o leão. A igreja de Davi cuida das ovelhas, ela não persegue ninguém, ela cuida, ela apacenta, ela ama. Aleluia. A igreja de Saul mata, mas a igreja de Davi põe o remédio, põe o óleo, o azeite na cabeça da ovelha, para que as moscas não venham. Ele tem amor pelos pequeninos. Porque Davi sabe o que era desprezo. A igreja de Davi sabe o que é ser desprezada. Por isso ela não joga ninguém fora. Ela ama, ela estende a mão, porque ela sabe o que é isso. Está escondido, mas tem promessa. Deus está falando com pessoas aqui. Está escondido, mas tem promessa. Não tem aparência. Olham e dizem: é menino. Mas tem uma promessa de Deus, tem uma palavra dos céus, tem um óleo que desceu na casa do Pai, no meio dos irmãos, o azeite fresco, a unção do reinado desceu sobre a sua cabeça. E voltou para cuidar das ovelhas, mas tem uma promessa, está esperando, está suportando, mas tem uma palavra de Deus. Aleluia. A igreja de Davi, ela não tem muito exterior, mas ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Ela não tem aparência, mas o seu interior tem a unção de Deus. Lembra quando o profeta Samuel, ele vai até a casa de Jessé, e todos os irmãos de Davi passam diante do profeta, fortes, belos, viçosos, homens de guerra. Só que Deus diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, você vê a aparência, Samuel, mas eu vejo o coração. Samuel olha para o pai e diz: já passaram todos os mancebos. E aí Jessé diz: não, ainda tem um que está lá cuidando das ovelhas. Está lá. Chama ele, nós só vamos sentar para comer quando ele chegar. Davi vem sem entender muita coisa, eu imagino, mas ele recebe a unção.
Ele agora tem uma promessa. Ele volta para o mesmo lugar, mas ele tem uma palavra de Deus. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que estão esperando apenas uma promessa, e Deus mesmo escondeu elas. E o Senhor nessa noite vai liberar uma palavra sobre ti. O Senhor já tem falado, Ele vai continuar falando, e você vai voltar para o mesmo lugar. E pode até pensar, eu estou escondido, mas o Senhor te diz, está escondido, mas tem uma promessa sobre a tua vida. A igreja de Davi, a sua adoração expulsa demônios. Aleluia. Quando Saul era atormentado por um espírito mau, vinha Davi com a sua harpa, e ele dedilhava a sua harpa, e a Bíblia diz que o espírito mau que atormentava Saul saía. A igreja de Davi, na sua adoração, expulsa aquilo que faz mal, expulsa o inimigo, manda embora demônios através da sua adoração. A igreja de Davi adora, porque a igreja de Davi sabe que Deus é digno do seu louvor. A igreja de Davi sabe que a sua adoração tem poder para fazer cadeias quebrar. A igreja de Davi sabe que o seu louvor tem poder para curar, para libertar, para mandar embora tormentos, demônios, hostes malignas. A igreja de Davi sabe que a sua adoração pode não ter valor na terra, mas tem valor no céu. Por isso não deixa o diabo roubar a tua adoração. Não deixa nada tirar a adoração da sua alma, porque quando você adora, Deus opera, Deus restaura, Deus opera de forma sobrenatural. Aleluia. A igreja de Davi não deixa de adorar. E a Bíblia diz que Saul atirava lanças contra Davi, mas Davi estava ali. Ele ia e voltava e tocava a sua harpa. O inimigo pode tentar contra a tua vida, mas ele não pode calar a sua adoração. Tem alguém que pode levantar as mãos aos céus e dar glória a Deus, porque o diabo intentou de todas as maneiras, mas você está aqui, você está assistindo este culto, e não tem diabo no inferno e homem na terra que possa roubar a adoração da sua alma. Robachandakaya suribikadarabagai. Aleluia. Podem tentar de todos os lados, mas se você quiser, você glorifica, você adora, você exalta. Mas eu não estou bem. Mas quando você adora, você fica bem. Mas eu briguei em casa. Mas quando você adora, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família. Só não deixe de adorar, só não deixe de glorificar o nome daquele que vive e daquele que reina. A igreja de Saul não sabe o que é adoração, porque ela quer tomar a adoração que é de Deus. Mas a igreja de Davi adora o único Deus, o Deus de Israel. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A igreja de Davi vence os gigantes que se levantam. A igreja de Davi não tem medo do gigante. A igreja de Davi não tem medo de enfrentar os gigantes. Ela sabe que como venceu o urso e venceu o leão, o mesmo Deus dará graça para ela olhar para o gigante, lutar contra os gigantes e vencer os gigantes. E eu já te pergunto aqui, quais são os gigantes que você tem enfrentado? Porque se você faz parte da igreja de Davi, você vai vencer eles em nome de Jesus. A igreja de Davi, a igreja de Saul se preocupa mais com as coisas,
com as pessoas do que com Deus. Mas a igreja de Davi se preocupa com Deus e sabe que se preocupando com Deus, Deus mesmo dará graça para que ela vença os gigantes que se levantam contra o nome do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e o gigante que tem se levantado é o gigante da depressão, é o gigante da ansiedade, é o gigante do desespero, da aflição, da crise financeira, da crise familiar. Mas nessa noite o Espírito Santo te diz: se você faz parte da igreja de Davi, você tem fé, fé que faz vencer os gigantes. Você conhece o Deus que você serve. Você sabe quem é o Deus que você serve. Golias veio e disse para Davi: pensas tu que eu sou um cão, para que você venha contra mim com varas e paus? Davi olhou para ele e disse: eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi lança aquela pedra e derruba aquele gigante. Aleluia. A igreja de Davi é pequenina, mas ela tem a força de Deus. A igreja de Davi é pequenina, mas ela tem o Deus que capacita ao lado dela. A igreja de Davi pode até não ter nome, mas ela vai não na sua vontade, ela vai não nos seus desejos, ela não vai nos seus interesses, ela vai glorificando e honrando o nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos. E ela vence, porque Deus está com ela. Igreja de Saul ou igreja de Davi? A igreja de Davi, ela pode até errar, mas ela se arrepende e ela não deixa o Senhor. A igreja de Davi pode até errar, é preferível que não erre, mas quando ela erra, ela se arrepende, ela se humilha, ela se lança aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Ela pega tudo que ela tem e ela se derrama diante do Senhor. Quando Davi ele peca com Batseba, um caso de adultério e assassinato posterior, quando ele recebe a sentença do profeta Natã, ele sente o peso e a angústia e a consequência do pecado. Vem tudo de uma vez só. Davi se angustia, faz um propósito de jejum, se arrepende diante de Deus, se humilha diante de Deus, reconhece as suas misérias diante de Deus. Nós sabemos que a criança morre, nós sabemos que Davi se levanta, e Davi nunca mais cai no mesmo erro, Davi nunca mais volta no mesmo pecado. Ele não vive para o erro, mas uma vez que ele erra, ele se arrepende e ele não sai mais da presença de Deus. Ele suporta o peso da consequência, aleluia. Ele suporta o peso de estar ali sabendo que cometeu um erro, mas ele conhece o Deus que escreve novas histórias, sabe que a chave para que a nova história seja escrita se chama arrependimento verdadeiro, e ele se lança aos pés do Senhor. A igreja de Saul peca e não se arrepende, mas a igreja de Davi pode até errar, mas ela se lança aos pés do seu Deus. Aleluia. E ela busca a face do Senhor, e se arrepende, e se levanta, e não deixa o Senhor mais. Quando nós olhamos para a história de Judas, nós vemos um homem que andou com o Senhor, nós vemos um homem que esteve com o Senhor. Ele ouviu Jesus pregar, meu irmão, ele ouviu Jesus falar, ele ouviu Jesus ensinar, ele recebeu o pão que Jesus multiplicou, ele viu milagres que Jesus fez. Eu me encantaria só de ouvir o apóstolo Paulo pregar, o que dirá Jesus, meu irmão? Jesus não tem nem comparação, não tem nem como nós igualarmos Jesus com ninguém, e Judas andou com ele. E nós sabemos que quando Judas, ele vende o nosso Senhor, ele trai o nosso Senhor, ele
não se arrependeu verdadeiramente. Porque se Judas tivesse se arrependido, ele seria perdoado e restaurado. Mas ele não buscou ao Senhor. E eu olho para Davi e eu vejo a diferença clara. Por quê? Porque Davi, ele se arrepende. E a vida de Davi, depois daquilo que ele fez, foi uma vida de fidelidade. Ele sofre as consequências. O profeta Natã, quando fala da parábola da ovelha para Davi, Davi diz que ele pague 4 vezes mais. E aí vem o profeta e diz: tu és este homem e tu vai pagar essa sentença. Davi, ele colhe o fruto no meio da sua família. O caso de abuso de um filho para com uma filha, a morte do bebê que foi gerado na traição, a rebelião de Absalão. Absalão mata o seu irmão. Davi, ele colhe aquilo que ele plantou, mas ele não cai no mesmo erro. A igreja de Saul peca e não se arrepende, mas a igreja de Davi pode até errar, e eu volto a dizer, ela não vive para o erro, mas quando ela errar, ela se levanta no arrependimento, ela se volta para o Senhor, e ela não deixa o Senhor. Eu tenho uma pergunta para você aqui nessa noite: igreja de Saul ou igreja de Davi? Fique de pé, por favor. Aleluia. Igreja de Saul ou igreja de Davi? Qual é a igreja que nós fizemos parte? De que lado nós estamos? Que povo é o nosso, meu irmão? Qual é o nosso lugar? O lugar dos que se preocupam mais com as pessoas do que com Deus? Ou o lugar daqueles que se preocupam com Deus e com as pessoas depois de Deus? Qual é o teu lugar? Qual é o meu lugar? Igreja de Saul ou igreja de Davi? O Senhor te pergunta nesta noite. A igreja de Saul já profetizou, mas o fogo apagou. A igreja de Davi não, ela adora e ela é incendiada pelo Senhor. Ela se preocupa com as coisas que são do Senhor. Igreja de Saul ou igreja de Davi? Que lado nós estamos? Que lado eu e você estamos? Do lado dos que já experimentaram, mas não vivem? Ou do lado dos que já experimentaram e continuam buscando o Senhor de todo o coração? Do lado dos que profetizam, ou do lado daqueles que já profetizaram, mas não tem mais o Espírito Santo? Que lado você está? Que lado eu estou? Que lado nós estamos? Que igreja que nós fizemos parte? A igreja que persegue ou a igreja que adora? A igreja que joga fora ou a igreja que ama? A igreja que perdoa ou a igreja que deseja matar o irmão? A igreja que começa bem e termina mal, ou a igreja que tem um início doloroso, mas que termina bem, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas? Que igreja que eu e você estamos fazendo parte? Porque se nós fizemos parte da igreja de Saul, nós perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Mas se nós estamos fazendo parte da igreja de Davi, nós temos o melhor de Deus, nós adoramos a Ele e um dia também estaremos com Ele. A igreja de Saul tem o discurso bonito, mas a prática não condiz. A igreja de Davi não sabe nem falar direito, mas ela tem um coração que agrada a Deus. Aleluia. A igreja de Saul tem o conforto, mas perdeu a essência. A igreja de Davi pode até ter o conforto, mas ela tem a essência dos céus. Aleluia. A igreja de Saul conheceu Deus e o abandonou. Mas a igreja de Davi, depois que conheceu Deus, nunca mais conseguiu abandoná-lo. Aleluia. A igreja de Saul foi encontrada em público. Ele profetizou no meio dos profetas.
Mas a igreja de Davi foi encontrada atrás das malhadas. Aleluia. Eu sinto a graça do Espírito Santo. O Senhor está te perguntando: que igreja você faz parte? Você pode tomar a decisão nesta hora. Você pode dizer: Senhor, até hoje eu caminhei na igreja de Saul, mas eu quero congregar na igreja de Davi. Aleluia. Eu quero fazer parte dos adoradores. Eu quero fazer parte daqueles que não têm nome, mas tem uma promessa. Estão escondidos, mas tem o azeite dos céus. Nessa noite o Espírito Santo nos chama a lembrarmos das malhadas, a lembrarmos da onde Ele nos tirou, de trás das ovelhas. Está escondido, mas tem uma promessa sobre a tua vida. Não queira fazer parte da igreja que apostatou, da igreja que abandonou Deus. Não queira fazer parte da igreja que conheceu Deus e virou as costas para Ele. Não queira fazer parte de uma igreja que diz que ama a Deus e odeia o irmão. Escolha fazer parte da igreja que reconhece as suas fraquezas e busca a graça do Senhor para que se levante e permaneça fiel. Igreja de Saul ou igreja de Davi, levante as tuas mãos aos céus, fale com Deus nesta hora. Tenha coragem de dizer: Senhor, eu não quero mais fazer parte dos incrédulos, eu não quero mais fazer parte dos rancorosos, eu não quero mais fazer parte da igreja que só vem, mas não adora. Eu quero fazer parte daqueles que perdoam, porque sabem que foram perdoados. Eu quero fazer parte da igreja que te conhece. Chorabassando aqui acabadarai. Shuribiko masaya tolebeya tuihadei. Urabashanda kia katarabakai. Rabaya surakai toleia nobia ceia da caia. Saul foi encontrado de trás das bagagens, de trás das coisas, de trás das jumentas do seu pai. Davi não estava atrás de nada. Davi, ele estava cuidando das ovelhas, amando as ovelhas, cuidando e apacentando elas. Saul estava negociando valores espirituais por coisas terrenas, mas Davi estava amando as coisas espirituais, mesmo sabendo que aborreceria as coisas terrenas. Aleluia. Tem pessoas aqui nessa noite que serão curadas na sua alma. Não vão mais perseguir ninguém, não vão mais se precipitar, não vão querer tomar o lugar de Deus. Se Ele é Deus, Ele dirige, Ele fala, Ele sustenta e Ele te dá uma direção concreta. Se Ele é Deus, Ele tem toda a sua vida nas mãos dEle. Não queira tomar decisões que vão te levar por caminhos de morte, de suicídio espiritual. Tome decisões que vão te levar para o lugar dos adoradores. Tome decisões que vão te levar para o lugar onde o gigante está, mas na certeza de que Deus está contigo e te dará vitória. Tome a decisão nesta hora. Deus está chamando pessoas para deixarem as coisas terrenas de lado e se voltarem ao Senhor. Começou a priorizar as coisas da vida e se esqueceu do Deus que dá a vida. E Deus te chama e Ele te pergunta: lembra do começo? O começo era lindo, o começo era bom, você sentia a minha glória.
o meu Espírito descia sobre a tua vida. Você profetizava e tinha experiência, eu mesmo te dei autoridade. Mas você virou as costas, você esqueceu, você me abandonou, você olhou mais para o povo e esqueceu de mim. Mas nessa noite eu te chamo de volta, eu te lembro do começo, porque eu quero fazer muito mais do que eu fiz no começo. Eu te lembro do começo, porque hoje você pode tomar a decisão que vai te levar a viver coisas ainda mais excelentes, ainda mais extraordinárias. Somente tome a decisão de sair da igreja de Saul e voltar ao caminho daqueles que me amam, ao caminho da igreja de Davi. Deixa Deus falar. Nessa noite o Senhor te chama. Lembra das ovelhas. Lembra das ovelhas. Nem se lembraram do teu nome, mas tinha uma promessa sobre a tua vida. Reuniram todos na casa, mas não te chamaram. Mas o Senhor te viu. Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Neste tempo o Senhor não levantará aqueles que são. Neste tempo o Senhor não levantará aqueles que já tiveram as experiências, mas viraram as costas e não se arrependeram. O Senhor está em busca daqueles que estão atrás das malhadas. Ele está atrás daqueles que estão atrás das ovelhas, aqueles que cuidam das ovelhas, aquele que ama a ovelha. O Senhor está olhando para corações aqui nesta noite. Está escondido, mas tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Está passando pelo tempo das cavernas, do esconderijo. O Senhor mesmo está te escondendo, mas Ele está te preservando em vida. Ele está te livrando do inimigo. Ele está te guardando daqueles que buscam a tua morte. Nessa noite o Senhor te diz: eu mesmo te escondi, mas eu te vejo. Rastoleikai. Urabashataya suribikomatai. Diwisnerkiboshai komataya. Rabakaya surakandarabashuitakabai. Em nome de Jesus Cristo, igreja de Saul ou igreja de Davi, levante as tuas mãos aos céus. Pai, eu oro com os meus irmãos nesta hora. Nós não queremos fazer parte da igreja que te abandona. Nós não queremos fazer parte de uma igreja que não adora. Nós não queremos fazer parte de uma igreja que já experimentou, mas hoje só tem a lembrança. Oh Espírito Santo de Deus, olha para nós aqui nessa hora, nessa noite, nesta igreja. Incendeia almas, o fogo que o Senhor acende, homem nenhum pode apagar. Estende a tua mão sobre os teus pequeninos. Xarabaia surracandarai. Derrama uma graça especial sobre aqueles que congregam na igreja de Davi, que fazem parte de um povo que deseja ser fiel. Converte essa tristeza em alegria. Esse irmão que pensou: mas eu estou tão aqui no cantinho, esquecido. Mas o Senhor te diz: tu tem uma palavra sobre a tua vida. Na hora certa eu te chamarei e te colocarei sobre o meu povo. Chorabassou cadeia na cabeça. Nessa noite, Espírito Santo,
vai renovando almas que estão em casa, pessoas que estão assistindo este culto. Em o nome de Jesus, essa pessoa que pensou, mas o pastor esqueceu meu nome, mas o Senhor te viu, o Senhor te conhece. Em nome de Jesus, igreja de Davi, receba a graça de Deus. Igreja de Davi, seja renovada agora. A igreja de Davi tem adoração, ela tem glória, ela tem aleluia, ela tem culto ao Senhor. Ela adora ao Deus que a chamou, ao Deus que a guardou, ao Deus que a livrou, ao Deus que a escondeu. Receba a graça do Espírito. Receba a graça do Espírito. Força de Deus para vencer os gigantes. Força dos céus para lutar e vencer. Ferramentas dos céus para poder lutar nessa batalha. Receba aí em nome de Jesus. Você vai chegar na sua casa e quem vai lutar não serão mais as tuas palavras, não serão mais as tuas acusações, mas será o Deus que você serve. Chorabassando Kobakai, La minha sui chorei sutakai, nevesui rantokia matakaia. Esse gigante vai cair, essa porta vai abrir. Quando você tomar adoração e levantá-la ao Senhor, aquela casa é lugar de adoração, lugar de altar ao Senhor. É ali que você adora e os demônios vão embora. É ali que você adora e Jesus faz o milagre. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o Deus que te ouve em secreto te recompensará em público. Receba a força de Deus, receba a graça do Espírito Santo. Visita, Jesus, mentes, corações e almas. Visita agora corações que se endureceram, mas que voltarão para os seus lares pensando, meditando em tudo que foi pregado aqui pelo teu Espírito. Visita agora, Senhor, faça lembrar das palavras, como os discípulos no caminho de Emaús. Faz esse coração arder de novo. Rocochando sebiacai. Em o nome de Jesus, estende a tua mão, sara os nossos corações, para que nós venhamos fazer parte da igreja que o Senhor quer, fazer parte do povo eleito, zeloso de boas obras. Nos ajuda, Espírito Santo. Quebranta-nos e seremos quebrantados. Perdoa-nos e seremos perdoados. Lava-nos e seremos lavados. Nos perdoa por todas as vezes que nós entramos na tua casa e não te adoramos. Nos perdoa por todos os cultos que nós viemos aqui somente para assistir. Nos perdoa por todas as vezes que nós ouvimos mais as pessoas do que o que o Senhor falou a nosso respeito. Nos perdoa por todas as precipitações. Nos perdoa pelas perseguições. Nos perdoa pela falta de amor. Mas nessa noite nos enche de novo. Nos renova de novo. Nos levanta de novo. Nos ajuda a entender que vale mais um dia com o Senhor do que 1000 longe dele.
Orabaiaçô, seja livre, seja liberto. Não tem cadeia que possa prender o Espírito Santo de Deus. Não tem cadeia que possa permanecer de pé no lugar aonde o povo adora o nome de Jesus. Glorifica ao Senhor, glorifique ao Senhor. Enquanto você glorifica, Ele vai libertando. Enquanto você adora Ele, Ele vai lavando, Ele vai quebrando, Ele vai abrindo as portas de novo. Namantore baya surabakatoro momoshataya suraha sabiao telei sorokete novo sondo koyashi terebitui katakai nimantolo hosharabakasi katawe. Em nome de Jesus. Onde está a igreja de Davi? 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 Está escondido, mas tem uma promessa. Sua adoração expulsa demônios, vence os gigantes que se levantam e podem até errar porque não vivem para isso, mas se arrependem e não deixam o caminho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.